Olá, sejam todos bem-vindos ao Saúde Debate, em parceria com a revista Ampla. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre carreira médica e, nesse primeiro bloco, sobre a formação médica. Para isso, nós temos aqui presentes o Dr. Roberto, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, e o Dr. Nerlan, presidente da Associação Médica do Paraná. Para contextualizar um pouco a questão da formação médica, temos números que demonstram que o Brasil é o segundo país em número de escolas. A Índia é o país que tem o maior número de escolas médicas, com 392 escolas, e o Brasil com 337. Na terceira posição, os Estados Unidos com 184. Essas 337 escolas geram em torno de quase 30 mil médicos que ano a ano são egressos das nossas faculdades de medicina. E aí eu inicio então perguntando ao Dr. Roberto, na sua opinião, como é que está esse cenário? Como o Conselho vê esse cenário das escolas médicas? Então, Blei, ninguém pode ser contra uma boa escola de medicina, mas esse número de escolas, ele vem descolado de uma qualidade, de um acompanhamento de qualidade. Então, nesse sentido, o número é quantidade mesmo, né? Nós temos que acompanhar esse aparelho formador de médicos para que a sociedade tenha um retorno com pessoas qualificadas e capazes de atender a população, nós mesmos quando for necessário, né? Então tudo isso é uma preocupação do Conselho. E Nerlan, nessa linha do que o Roberto falou da qualidade, a Associação Médica ela congrega as sociedades de especialidade. E o que a Associação Médica ou as próprias sociedades de especialidade estão fazendo ou podem fazer para melhorar cada vez mais esse processo da qualificação? Eu gostaria de complementar primeiramente a resposta do Dr. Roberto. Nós temos que entender que o cenário que nós vivemos hoje, destas 300 e tantas faculdades, é um desdobramento de um projeto de governo dos últimos 20 anos para cá. Isso nos preocupa porque a qualidade, com certeza, tende a cair. É necessário que você tenha um desdobramento na formação médica. E se nós lembrarmos em 2018, quando deveria vigorar que todos os egressos do curso de medicina estariam condicionados a uma residência médica, é impossível, que não existem tutores para orientar, não existe estrutura para acontecer isso. O que quer dizer isso? A formação médica implica na graduação e na pós-graduação. E o aprimoramento. As sociedades de especialidade buscam pela excelência na sua formação. Então, esse complemento da residência médica, ofertado a 38% dos egressos de medicina, estão com certa dificuldade, porque 62% entram no mercado sem ter a complementação do ensino. Então, para nós da Associação Médica, vemos com muita preocupação esse desdobramento, porque quem será penalizado é a população. Além desse processo, como você comentou, da residência, existe também a distribuição dessas vagas de residência, né? Nós temos aí modelos assistenciais que estão sendo colocados no país, dentro do sistema público, um modelo centrado na atenção primária, né? Num modelo da saúde privada, já um modelo ainda em cima das especialidades médicas, mas também com algumas modificações e algumas iniciativas já para a área de uma medicina da família, né, de um cuidado mais integrado. Como é que vocês estão vendo também essa distribuição, né, esse processo da distribuição dessas vagas de residência dentro das especialidades? O Conselho Federal de Medicina está preocupado com relação à qualidade, né? Então ele foi certificado para fazer o que nós chamamos de acreditação de escolas médicas, né? Então o SAEME, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que é o que se pretende para melhorar. É feita uma avaliação e um acompanhamento com o tempo, se mantém a qualidade e se melhora essa qualidade, né? Então, é uma preocupação que nós temos com relação a esse aparelho formador. E depois dessa situação, ocorreu um fenômeno interessante também, que começaram a sobrar algumas vagas de residência. Apesar de o número ser insuficiente, as vagas começaram a sobrar. O que significa dizer que
elas foram talvez mal distribuídas ou mal planejadas, né? Então a gente tem essa preocupação e também depois da residência a distribuição dos médicos nas regiões litorâneas e nas capitais, nas grandes cidades, né? O que também é uma distribuição equivocada, né? E para isso é preciso política pública, política, vontade de governo de melhorar essa distribuição. Eu vou retomar então. Quando a gente fala dessa distribuição das vagas, e como você falou, Roberto, que tem algumas áreas que não estão sendo preenchidas, então será que está faltando então aí um plano realmente de governo no sentido de você ter aí uma atenção, um modelo assistencial mais definido? Será que é isso, Nerlan? Eu acredito que sim. A gente observa que determinadas especialidades, a procura é muito maior do que outras. Só citando um exemplo, a pediatria. Quem cuida desde a neonatologia até os 19 anos de idade é o pediatra. E esse pediatra hoje está, não digo em extinção, mas com uma busca muito pequena. Por quê? Primeiro que a remuneração paga ao pediatra, que vive exclusivamente de consulta, é uma remuneração que nem sempre permite que ele se mantenha. E, em consequência disso, ele acaba abandonando aquela especialidade e exercendo um cargo de auditor, perito, outra atividade, ou abandonando. Em contrapartida, especialidades como dermatologia, por exemplo, a busca é enorme, oftalmologia. Então, existem nichos onde a procura é bastante grande e a saúde da família, que envolve atendimento à saúde básica, que é o foco do governo atual, a demanda é bastante grande, né? Então, quem sabe isso, dentro de uma ótica de governo, permita redistribuir e oferecer condição e estrutura para o trabalho. Você comentou também, Roberto, algo que eu acho que assim, é muito importante. Já muitos trabalhos demonstram, e eu acho que o que o Nerlan trouxe inicialmente, a necessidade de médicos e aí todo um viés ideológico que ocorreu, né? Mas os trabalhos já demonstraram que nós temos um problema sério de distribuição, né? Então, e quando você faz um comparativo entre os mapas onde você se sobrepõe a estrutura e junto os profissionais, você vê que isso fica muito casado, né? Ou seja, os profissionais acabam residindo e desenvolvendo a sua profissão nos locais onde existe um aparato, uma estrutura de exames, de hospital, de retaguarda, que tudo isso é importante para a prática. Como que vocês veem, de que forma que isso poderia ser melhor equalizado? O Conselho tem trabalhado algo nesse sentido, a associação? Tanto o Conselho quanto a associação vem há algum tempo já brigando pela instituição da carreira de médico, carreira de estado de médico, que é do ponto de vista do Conselho, é o que pode tentar resolver essa situação de distribuição, né? Então, para que o médico, quando vá para uma cidade que necessita do profissional, tenha garantias de que será remunerado de maneira digna, né? E que ao longo da sua vida profissional ele vá galgando cidades melhores, né? E no decorrer de toda a sua vida ele possa se aposentar, né, num grande centro. Então, aos moldes do judiciário, essa é a ideia que se tem de carreira de Estado para médico. E essa nova legislação que está sendo discutida, que foi colocada pelo ministro da Saúde, ministro Mandetta, né, com a possibilidade da criação de algo semelhante a uma carreira, né, mas também aí com outras questões que estão sendo discutidas dentro dessa lei, dessa medida de revalida e tudo mais. Como é que está vendo isso, Nerlan? Digamos que seria um projeto substituindo ao Mais Médicos. É um projeto que implica em remuneração, e essa remuneração varia de acordo com a localidade que a pessoa está alocada, o médico está alocado,
com o compromisso de que o profissional preste uma prova de qualificação para que ele se mostre habilitado dentro do programa de saúde da família. Tem esse lado. Então, aqueles que não têm título, eles deverão obter o título no decorrer deste período. Existe um trabalho publicado pela USP que fez um levantamento mostrando que nem sempre a abertura de uma faculdade de medicina numa cidade distante ou cidade do interior implica que aquele médico fica naquela região. Isso não é verdadeiro. O que significa que os profissionais estão concentrados em grandes centros, principalmente região sul, sudeste, é o maior número. Existem cidades, existem áreas desprovidas, onde o número de relação médico-habitante é muito discrepante, mas também são cidades cuja estrutura nem são adequadas. Na região norte, difícil acesso, sem iluminação, enfim, necessitam atendimento? Claro que sim, mas e a estrutura que ali está oferecida. Então, aí entra esse projeto atual de uma carreira de médico que ofereça estrutura e permita assentar esse médico nesse local. Ok. Agradeço a vocês dois, estamos chegando ao fim desse bloco, desse programa, e convido a todos para, no próximo bloco, a gente conversar um pouco mais sobre a tecnologia em medicina. Obrigado.